O LG K10 é o aparelho com uma das melhores razões custo-benefício do mercado brasileiro. Olá internet, eu sou o Henrique Tavares e esse é o canal Henrique Tech. As aparências enganam. A caixa do K10 não abre por baixo, mas sim por uma aba lateral. E o aparelho não é a primeira coisa que você vê ao abrir a caixa. Ele fica escondido por essas duas abas. E mais, ele fica folgado. Eu nunca considerei a caixa como um ponto negativo no aparelho, mas essa é bem diferente, digamos. Mas enfim, além do aparelho vem o carregador, que tem só 0,85 A, o cabo de dados de qualidade razoável, o fone de ouvido bem ruinzinho, a antena da TV digital e o manual. A aparência do aparelho é bem bonita, principalmente por conta do vidro com as bordas arredondadas. Embaixo fica a saída do fone de ouvido, o microfone e a porta micro USB para carregar e transferir dados. Em cima fica o segundo microfone para cancelamento de ruído. Dos lados não tem nenhum botão, porque eles ficam na traseira do aparelho. Além dos dois botões de volume e de bloqueio, ficam a câmera, o flash e a saída do alto-falante. A tampa tem uma textura boa, para o aparelho não escorregar na mão. Tirando ela, a gente tem acesso aos dois slots para os chips nanoSIM e o slot para o cartão de memória microSD de até 32 GB. A bateria é removível. Na frente ficam a câmera frontal, os sensores, o fone para chamadas, a logo da LG e a tela. São 5.3 polegadas de um painel IPS e resolução de 720p. Eu achei a resolução meio baixa para esse tamanho de tela, mas acontece que isso ajuda a economizar a bateria. Eu falo mais sobre isso daqui a pouco. Os ângulos de visão são bons graças ao painel IPS, e o brilho é suficiente para usar o celular sob a luz do sol. A memória interna é de 16 GB, o suficiente para a maioria dos usuários, mas quem precisar de mais espaço de armazenamento pode usar no cartão de memória que, graças ao Android 6.0, pode ser usado como memória interna. O alto-falante é fraco nos graves e distorce os agudos. O volume é médio. Ao colocar o celular na mesa, o som não fica abafado, mas som não é o forte desse celular. Ainda sobre multimídia, vamos falar da câmera. A traseira tem 13 megapixels e abertura f2.2. A frontal tem generosos 8 megapixels e abertura f2.4. Ambas filmam em Full HD a 30 quadros por segundo. Achei ambas câmeras boas, principalmente em cenas bem iluminadas. Como não possuem HDR, elas sofrem com alto contraste, principalmente nos vídeos. Mas se serve de consolo, elas alternam bem rápido a exposição durante a filmagem. Com pouca luz, as imagens ficam bastante suavizadas, para disfarçar o ruído. Na câmera frontal, o aplicativo da câmera tem a função de flash, que acende a maior parte da tela na cor branca para iluminar o rosto. A TV digital é no padrão OneSeg, que dá uma resolução bem baixa. Canais como a Globo, que forçam a proporção 16:9, ficam com essas barras pretas e pegam boa parte da tela. Dá para gravar pelo aplicativo e adicionar lembretes de programação, para quem não pode perder a novela. A versão do Android 6.0 modificada pela LG é leve e roda bem. Um dos pontos que eu mais gosto dessa versão é a personalização do aparelho. Dá para trocar o tema, a fonte, os ícones, a animação de desbloqueio e até os botões virtuais do Android. Mas uma função que eu acho que todo aparelho deveria ter é o Double Tap to Wake. Se você tocar 2 vezes na tela, ela liga ou desliga. Isso é muito útil, já que fica difícil apertar os botões quando o aparelho está na mesa. O desempenho foi o que mais me surpreendeu. Apesar de ter tirado somente 504 pontos no Geekbench 3 Single Core e 2.295 no Multicore, ficando atrás do Moto G4, o LG K10 se saiu melhor no uso diário, apesar da desvantagem de ter o Android 6.0 personalizado pelo fabricante. Eu consegui inclusive jogar o Asphalt 8 no gráfico máximo, sem problema nenhum. Ele tem um processador MediaTek, e quem acompanha o canal sabe que eu gosto dos processadores dessa empresa, com 8 núcleos de 1.3 GHz, junto com uma GPU Mali T720 e somente 1 GB de memória RAM. Eu acho que essa economia na memória RAM foi a culpada pelo gargalo no benchmark. A bateria parece pouco, somente 2.300 mAh para um processador octa-core, mas o K10 se manteve firme e forte por 1 dia e meio de uso moderado. Eu usei bastante o telefone para filmar e fotografar, e até para jogar Asphalt 8 com gráfico topado. Na metade do segundo dia eu precisei recarregar o aparelho, mas eu acho que se eu tivesse tirado um pouco o pé do acelerador, eu conseguiria alcançar a marca dos 2 dias sem problemas.
O LG K10 é vendido na casa dos R$800. E analisando esse pacote de autonomia, desempenho e câmeras, eu não tenho outra saída a não ser dar ao K10 o título de melhor smartphone de até R$1.000. Eu espero que esse review tenha ajudado a tirar as suas dúvidas sobre esse aparelho. Deixa um like no vídeo se você gostou. Escreve aqui nos comentários se você tem um LG K10 ou se está pensando em comprar um. Se inscreve no canal para não perder o vídeo da semana que vem. Tchau!